Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Preparei um vídeo bem legal pra vocês, com várias aí bombas, que é o que a gente sempre tem, é bombas envolvendo esse desgoverno aí. E antes de a gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Bora lá pro vídeo. O volume de filiados do PT em cargos de confiança chegou a 9% desde que o partido voltou à presidência com a eleição de Lula. O resultado foi obtido pelo jornal Globo a partir do cruzamento dos dados de filiação disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral com a base de servidores públicos que chegaram ao posto de nomeação. O percentual é maior do que o registrado nos governos de antecessores que pertencem a outras siglas, como Jair Bolsonaro, do PL, Michel Temer, do MDB e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. No partido em que o PT ficou fora da gestão federal, menos de 1% dos cargos foram ocupados por integrantes do partido. De acordo com a reportagem, o ministério com mais filiados ao PT é o do Desenvolvimento Agrário, comandado por Paulo Teixeira. Na pasta e no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vinculado ao Ministério, os índices de ocupação do petista chegam a 34%. No Fundacentro, órgão ligado ao Ministério do Trabalho, do petista Luiz Marinho, 7 dos 10 cargos comissionados são preenchidos por filiados ao partido. Augusto Nunes sempre fala aqui que é o programa Desemprego Zero a todo vapor. O Desemprego Zero para Acompanhado é o programa social mais bem sucedido que o Lula já organizou na vida, né? É uma pouca vergonha isso aí. Eu repito sempre a pergunta e vou formular outra vez aqui. Vocês conhecem algum petista desempregado, militante? Não. Eles arrumam. O Paulo Guedes dizia que boa parte do dinheiro que ele encontrou para entregar aos prefeitos durante a pandemia veio da redução do funcionalismo público, porque com a digitalização do trabalho ele não preenchia a vaga. O Lula preencheu todas e continua criando cabides de emprego. O problema da Previdência no Brasil é um problema do funcionalismo público só. Em vez de ele estar aí, ele não sabe onde economizar, bastaria não ter nomeado. Isso é a gastança. Essa mania de transformar o Estado em pai e patrão por nossa conta, né? A gente é que paga tudo, é que dá nisso aí. Você acha que é necessário? O Bolsonaro trabalhou com muito menos gente. Eles voltaram a preencher os lugares que estavam vagos sem atrapalhar nada no trabalho. É isso. Pouca vergonha. Bom, até novembro de 2024, veja essa. O Ministério da Saúde do governo Lula, sob o comando da ministra Nízia Trindade, incinerou quase 11 milhões de vacinas vencidas entre os 12 imunizantes ofertados na rede pública. A maior parte das perdas foram de doses de combate à Covid-19, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Vamos aos números. A gente tem aqui no telão. Vamos lá. Covid-19, 6,4 milhões de doses incineradas. Difteria, tétano e coqueluche, 3 milhões e 100 mil doses jogadas fora, no lixo. Febre amarela, 663 mil doses. Pentavalente, 251 mil doses. Bruno Musa, é de doer um desperdício desse. E quanto em dinheiro foi queimado junto com os medicamentos? Mas é o que a gente fala, né? O importante é sempre botar, apontar o dedo na cara dos outros. Mas quando você está aí na cadeira e a gente começa a entender o que o PT faz, é mais isso, mais irresponsabilidade, é mais desperdício e zero, para não dizer pouca preocupação com o dinheiro público. É muito mais o projeto de poder do que absolutamente qualquer outra coisa visando o incremento do desenvolvimento da sociedade. São 10 milhões de doses de vacinas incineradas e muitas delas provavelmente poderiam ter sido evitadas, não a totalidade delas. Então, isso aí é simplesmente um absurdo, deveria ser que seja muito mais investigado a fundo e que o Ministério, obviamente, da Saúde, ou todos que tenham responsabilidade sobre isso, parem. Porque, de novo, não estamos falando apenas do lado do dinheiro do desperdício que isso causa, mas também estamos falando, obviamente, de vidas humanas. E quem não lembra também, mas dizem que foi pelo amor, né? Quem não lembra também das doses da dengue, que o Lula acabou sendo vacinado antes de todo mundo, as doses que não chegaram, mas isso a mídia convencional adora tapar. Afinal de contas, eles fazem um apoio para esse governo atual, que simplesmente deixa de lado vidas humanas e o dinheiro público, que consequentemente o mau uso e desvio do dinheiro público leva a pior da qualidade de vida dessas mesmas pessoas, especialmente dos mais pobres, que eles fingem e mentem defender. Tem razão, e uma notícia que comprova total falta de planejamento também, né, do Ministério da Fala Saúde. de ministro dos Transportes, Renan Filho. Filho de quem? Do Renan. Agora eu não sei se isso é pior do que falar outra coisa, né? Filho do Renan Calheiros. Disse numa entrevista à BBC News que os traficantes adoram. Eles preferem usar a infraestrutura brasileira para escoar a droga produzida em países vizinhos, porque, segundo ele, os nossos portos e aeroportos são melhores. Ao defender investimentos do Brasil, Renan Filho, filho do Renan Calheiros, disse que a infraestrutura do país é admirada por todo mundo e acaba até atraindo a atenção de traficantes e produtores de drogas dos países vizinhos. Por conta dessa declaração, Renan Filho, filho de quem? Filho do Renan Calheiros, ele virou alvo de um pedido de convocação na Câmara. Olha que perda de tempo. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL, aliás, um grande abraço para o deputado Rodolfo Nogueira, que acompanha o nosso programa, disse que, aspas, a convocação do ministro é fundamental para que ele explique com detalhes os dados que embasaram a sua afirmação, além de fornecer informações sobre as medidas que o Ministério dos Transportes está adotando ou pretende implementar para reduzir o uso de portos e aeroportos brasileiros pelo crime organizado. Fecho aspas, fala do deputado Rodolfo Nogueira, do PL. E de fato, porque eu, por exemplo, eu sou processado pela AGU, eu inaugurei, você não sabia, Lúcio? Eu inaugurei a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, Ministério da Verdade, né, por promover fake news. Né? Eu fiz uma pergunta, aí disseram que eu fiz uma afirmação, e uma frase que eu nunca disse, a ação sustenta que foi dita. E, você não sabe da maior, o desembargador, porque o juiz da primeira instância, ele leu a ação. Ele viu que eu não falei o que eu não falei, como é que eu vou provar que eu não falei o que eu não falei? Não tá, se você descreve o que eu falei, você não acha aquilo que o Bessias diz, o imbecil disse que eu falei, não acha. Mas daí o desembargador da segunda instância, ele deu a liminar, porque ele disse que eu falei aquilo que eu não falei. Aí eu fui ver o desembargador que é o desembargador assim, foi o desembargador que entrou pro TRF por lobby do Dino. E tem a ver com o Dino a notícia. E a notícia é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo cogitar sequer alguma relação do Estado com o narcotráfico. Tá aí agora. O ministro sabe que o narcotraficante prefere os portos e aeroportos brasileiros. E agora? Como sair dessa? E o pior não é isso, assim, meu Deus, eu não vou chamar ele de burro porque eu posso tomar um processo. Mas o cara me olha pra falha do porto, que está passando droga, significa que o porto tem uma falha e deixa a droga passar. O cara olha pra falha e fala, eles colocam aqui, porque
É uma resposta Fidel Castro. Lembra quando perguntaram pro Fidel? Fidel, dizem que as estudantes de medicina se prostituem. Não, não. O caso é que aqui até as prostitutas estudam medicina. Não é uma resposta Fidel Castro. Foi isso que o Fidel dizia. Ele ainda fala assim, senão ela ia pela Colômbia mesmo, mas nós somos tão bons de sustentar o tráfico que eles passam por aqui. Cara, olha uma falha de segurança nacional, a gente tá falando do tráfico, a gente tá falando de qualquer coisa. Depois a gente, enfim, depois a gente fica falando aí de narcotráfico e tal, e que tudo é muito estranho, aí ficam processando a gente, acusando a gente de ter dito, ter falado, ter insinuado. Mas ele olha pra falha, é o jeito político brasileiro de fazer política, né? É o político brasileiro fazendo política. Você olha pra falha e fala, olha lá, é o melhor que nós temos, a falha. Não, o mais assustador dizendo que, na verdade, ele foi pra Europa pra vender os pontos, pra oferecer para os investidores. Então, veja que maravilha, os pontos são bons até pra drogas. Essa leitura capaz do que ele disse. Meu Deus do céu. A única certeza é que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com ele. A gente tem vive na era da pós-verdade, a mídia amiga desse governo não vai cobrar, vai ficar por isso mesmo. Anteriormente, você lembra qualquer fala maldade do ministro, ele já saía do cargo. Falou besteira, começou a investigar, abriu investigação, saiu do cargo. Agora eles ficam com investigação, com inquérito, eles vão tocando a vida. Então não tem mais verdade. Tem o que a mídia paga, ensina que deve falar. Então não vai Pedalada acontecer do nada. governo federal. Em documento enviado ao Tribunal de Contas da União, a Telebrás admitiu ter praticado manobras contábeis irregulares, as chamadas pedaladas fiscais. Segundo informações publicadas pelo portal UOL, as despesas de 2023 foram jogadas para 2024. Esse empurrãozinho resultou em um balanço maquiado de cerca de 77 milhões de reais. E a bola de neve só aumenta. Essa manobra, ou pedalada, responde por um rombo milionário para esse ano, na casa de 200 milhões de reais. Caberá ao relator do caso no TCU, o ministro Antônio Anastasia, analisar a conduta financeira de quem dirige a Telebrás. Se confirmada a pedalada, o governo federal pode responder por improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Vale lembrar que o Ministério das Comunicações, sob o comando de Juscelino Filho, responde pela supervisão orçamentária da Telebrás. Pois é, vamos nessa até o telão conosco por aqui nessa edição de terça-feira. Bruno Musa, prazer te ver, ao vivo dos Estados Unidos. Fala com a gente exatamente de onde, o que achou dessa beleza, dessa notícia inicial, já vai muito bem a economia, uma tremenda irresponsabilidade, né? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu tô aqui de Washington, do lado da Casa Branca. Eu fiz um passeio lá agora. Enfim, vamos trazer um pouco do que está acontecendo aqui. Essa pedalada da Eletrobras, ela não, digamos que não surpreende. Essa é a dinâmica do próprio governo petista, Adriana. E quando nós projetamos essa mesma matéria, fala que em 2025, essa mesma pedalada pode subir para quase 185 milhões de reais. Então, de novo, pedalada fiscal é quando você joga uma conta onde ela não deveria, um passivo onde ele não deveria, e basicamente você está maquiando os números. Maquiagem de números, você precisa ser punido por isso, né? As mesmas pedaladas fiscais colocaram a Dilma no impeachment. E vamos entender que essa é uma das pedaladas que a gente vem falando. A gente tem já vários gastos chamados parafiscais, e aquilo que o governo, ao invés de colocar como despesa financeira, aliás, ele coloca como despesa financeira ao invés de colocar como despesa primária. E aí você gasta fora do orçamento. Ao gastar fora do orçamento, é a mesma coisa que você precisa pintar a sua casa, só que você falou, olha, já gastei muito no cartão de crédito. Então eu vou fazer via boleto para daqui 30 dias, como se você não estivesse se endividando da mesma maneira. Só que isso trazendo para o cenário público e para uma empresa como a empresa estatal, que depende do dinheiro do governo federal, isso é basicamente uma maquiagem. Você acabar com as regras básicas de aonde a despesa deve ser enquadrada. Portanto, isso, eles estão assumindo que eles praticaram um crime. Isso deve ser punido. O problema é quem vai punir, quem vai mostrar o tamanho dessa culpa e quem vai seguir adiante com isso. Provavelmente a mídia convencional coloca que com esse governo é uma simples maneira de tapar o buraco que eles jogam culpa no passado, quando na verdade deveria ser, de novo, passivo de punição, e a punição ela tem que ser bastante severa, porque quem está pagando por isso, Adriana, somos todos nós, os nossos impostos. Com certeza, a denúncia é gravíssima, precisa acompanhar de perto essas investigações. Vamos lá, De hoje essa reunião para cortar gastos do governo federal. Começou na segunda-feira, continua hoje. Parece que na reunião a vontade mais forte é a de não cortar gastos. É incrível, né? Porque o personagem principal da reunião, o presidente da República, que acha que gasto é investimento. Ele muda de nome, bota um rótulo de investimento, então investimento é algo que vai render muito. Amanhã, depois de amanhã, gasto não. Ele cita como exemplo a educação, a saúde, o Ministério do Trabalho, Previdência. Bom, mas enfim. E o segundo personagem, ministro Haddad. E você pagando, né? Você é pagador de imposto. Você fica pagando isso. Não tem dinheiro da Coreia do Sul, nem de Taiwan, nem do Japão, nem de Marte. O dinheiro sai de uma parte do seu trabalho, uma parte do seu suor. Né? Então a reunião continua hoje. Estava lá, lideranças políticas, PSOL, PT, em geral não querem corte. O Gleisi não quer corte. O líder fica lá olhando. O PSOL de 13 deputados, 6 já disseram nada de corte, porque afinal, 2026 tem eleição e agora vejam só o que aconteceu nessa última eleição. A esquerda ficou menor ainda. Então, é o eleitoreiro que impulsiona isso. E Lula acha que é a Faria Lima que está nervosa. Não, é muito mais, muito além da Faria Lima. Por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio está preocupada, fazendo uma campanha para o governo cortar gastos. Por quê? Porque tem loja fechando, porque o comércio está... Tem números e tem aquilo que a gente vê. Né? Assim como os números de inflação. Né? É só pega determinados produtos do ano passado para cá, que duplicaram de preço. É sazonal, duplicaram de preço. Então, pressão do dólar. O dólar hoje, acho que foi 78, 75. 5,75. Então o dólar pressionando, o juro pressionando, está lá o Copom, o Conselho de Política Monetária, está preocupado com a força inflacionária e certamente vai alterar para cima a taxa básica de juros. Todo mundo vai pagar mais juros. Teve até um banqueiro aí achando que está tudo bem claro. Se vai receber mais juros, né? Então, não vai se zerar o déficit neste ano ou no ano que vem. E para 26 o quê? Vai piorar a situação? Vai chegar a picanha até 26? É um problema sério do presidente. E Pacheco hoje confirmou que apoia a reeleição de Lula, presidente do Senado. Será que Lula vai querer? Como é que ele vai querer entrar para a história? Aí, sim, Pacheco hoje também. Não, o meu candidato, a minha sucessão é o Davi Alcolumbre. Aquele senador do Amapá que já foi presidente do Senado em 2019, 2020, quando já havia pedidos de impeachment, e ele sentou em cima. Ele levantou e entrou o Pacheco, e ele nem deixou esfriar, sentou em cima de novo, e dos pedidos que entraram também. E agora o Senado está entre Alcolumbre e Pacheco e Alcolumbre. Um círculo. Não vou botar adjetivo nesse círculo. Lá na Câmara, vocês sabem, o atual presidente, Arthur Lira, indicou o Hugo Mota, que é um jovem deputado, aliás, foi o deputado mais jovem, 21 anos.
Desde os 21 anos, ele está com 35, ele foi sendo reeleito. Médico da Paraíba. Republicanos, ele é. E já conseguiu manifestações do PL e do PT, o apoiando para suceder a Lira, Diz que lá na Câmara. está aí a justificativa para tanto rombo do governo, sem necessidade nenhuma, tantos cargos que surgem, mas é dessa forma que funciona nesse governo. Quanto mais eles colocar gente lá ligadas a eles, criam cargos esses que nem na época do ex-presidente Bolsonaro não existia. Hoje surgem cargos sempre de pessoas ligadas ao partido, e quanto mais eles puderem colocar a gente deles lá dentro, eles vão colocar, porque é assim que funciona nesse governo. E cada notícia que a gente mostra aqui são notícias envolvendo grana, muita grana, rombo no governo. E por último agora foi as vacinas. A gente já tinha na época do governo Bolsonaro, quem lembra da confusão envolvendo justamente as vacinas do Covid? A mídia caía em cima. Hoje a gente não vê a mídia divulgando o que está acontecendo, o que de verdade está acontecendo. E o pior de tudo é que a maioria dessas vacinas, a maior parte delas é do Covid, são vacinas do Covid. É muita grana, muito dinheiro público queimado indo pro ralo nesse governo atual. Muita mesmo. E mais uma notícia aí, ó, pessoal, envolvendo um ministro. Dessa vez é o ministro dos Transportes. A fala dele é bem polêmica. O ministro dos Transportes afirma que os criminosos preferem usar portos e aeroportos brasileiros para escoar drogas produzidas em países vizinhos. Isso é uma fala de um dos ministros do governo, desta vez o ministro dos Transportes. O ministro afirmou, abre aspas, traficantes preferem usar rotas no Brasil porque nossos portos e aeroportos são melhores. Melhores para quê? Para eles terem fácil acesso, porque é uma fala bem polêmica, né? A fala do ministro dos Transportes, Renan Filho. É isso aí, pessoal. E só para completar, falando da economia, vamos à última atualização, que essa aqui é bem conhecida, Miriam Leitão, né? No governo do Bolsonaro, a culpa do dólar e a bolsa era a incapacidade política do governo. Hoje, no governo atual, conforme Miriam Leitão, a alta recente do dólar reflete cenário externo, mas fatores internos são decisivos para a escalada da moeda em 2024. Não tem a palavra governo aí, né? Não tem a política, não tem governo. Ela mudou muito a fala aí de 2019 para 2024, né? Na verdade, mudou o governo, ela muda a fala. É isso aí, pessoal. Agradeço a companhia de vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Obrigada, tchau.